Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Balanço no Campo de Domingo. No programa de hoje vamos falar sobre a CPR, a Cédula de Produto Rural. Vamos tirar as dúvidas dos produtores rurais. E vamos falar também sobre a nova diretoria do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Ricardo Schneider assumiu a presidência e Arquimedes Colli Neto a vice-presidência da entidade. Domingo 5 de março, o Balanço no Campo começa agora. E na última semana falamos sobre a CPR, Cédula de Produto Rural. E alguns produtores mandaram dúvidas para a gente. Para responder, nós convidamos o advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti, para tirar as dúvidas do produtor rural. Dr. Vinícius, bom dia para você. Dia. Obrigado, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de novo. E como prometido, a gente até falou, produtor, mande sua dúvida que a gente volta para responder, E estaremos hoje. E chegaram dúvidas aqui, vou dar uma lida aqui. O Sérgio Cocone Ribeiro, da Fazenda Mato Grosso de Cambuquira, aqui no sul de Minas, ele perguntou o seguinte: quando um produtor faz a CPR e há variação climática e mudança de qualidade do produto prometido, como que fica a obrigação de entrega? Sérgio Cocone Ribeiro, muito legal a dúvida e tem inclusive mais de uma resposta, porque depende da CPR. Existe CPR que é feita para tomada de crédito dentro do Manual de Crédito Rural. Essa, se houver comprovação efetivamente da perda de qualidade, do problema climático ocasionado, essa CPR cabe prolongamento da dívida. E isso é muito necessário de se fazer porque, de fato, é uma quebra na produção. Então, se é uma cédula que está dentro do Manual de Crédito Rural, pode ser feito prolongamento. Tem toda uma formalidade que é necessária, mas é possível. E tem as CPRs que são emitidas para tomada de crédito ou para outras operações com outras empresas, que não são empresas que fazem o crédito dentro do Manual de Crédito Rural. Por exemplo, as trading companies, as cooperativas. E tem outras vantagens de se negociar também com essas empresas. Essas dependem muito do que está previsto na cédula ou no contrato daquela operação, para ver se pode ou não fazer prolongamento, rolagem da dívida. Então, para esses casos, vai depender bastante do que é a previsão do texto da respectiva CPR, ou do contrato, ou da operação. O mercado, de uma forma geral, entende esses problemas climáticos e entende e negocia, para que essas obrigações elas sejam reajustadas, tanto com relação à qualidade, quanto com relação a tempo, prazo de entrega. Acho que a primeira coisa que o produtor, quando tem esse tipo de problema, deve fazer é buscar algum tipo de negociação. Eu acredito que ele até esteja falando de café, porque aí, dependendo do clima, realmente tem aí uma perda de qualidade, Exato, exato. E o café sofreu bastante nesses últimos tempos, Sim. com chuva de granizo, com geada. Então é uma realidade difícil do produtor, que batalha para conseguir cumprir as suas obrigações. O café então sofreu bastante com isso. E provavelmente muita gente está pensando em como fazer agora, com Deve esses estar problemas. na mesma situação desse produtor, Pode ser. Chegou também uma outra dúvida da Aida Bruniera, ela que é da Fazenda do Atalho de Três Corações, também do sul de Minas. Ela perguntou qual que é o período de validade de uma CPR. Interessante também, Também interessante. Aida Bruniera, o período de validade da CPR é negocial. Ela pode ter variação, ela pode ter prazo de entrega, prazo de cumprimento de 1 ano, 2 anos, como pode ter também de 20, 30 anos. Então depende muito da negociação que vai ser feita e principalmente do que é envolvido, qual o produto rural envolvido nessa CPR. Isso vai mandar muito nesse prazo de duração dela. Agora, chegou uma pergunta aqui, essa veio de longe, hein, doutor? Que a gente está no sul de Minas, norte de Minas, zona da mata, mas por conta da internet, nossas reportagens sempre estão no YouTube. A divulgação vai Brasil e mundo inteiro, hein? Sem fronteiras, Olha só, essa daqui veio de Rorainópolis, de Roraima, veio de longe, em norte do país. É o Tiago Castro, da CO2 Florestal Consultoria Ambiental. Ele perguntou o seguinte: como saber o valor a ser recebido na CPR Verde pela preservação ambiental?
esse tema, inclusive, é a tendência do futuro, né? A preservação do meio ambiente. Exato, exato. E a CPR Verde é um título muito inteligente. A CPR Verde, pela preservação ambiental, aquele produtor consegue receber, efetivamente, por preservar, receber dinheiro, né? Ganhar dinheiro com a preservação. Isso é uma coisa criada pela CPR Verde que, de fato, é muito importante. A pergunta é, como saber o quanto se recebe, é isso? Como saber o valor a ser recebido. Exato. Isso é feito por uma análise, por um laudo, em cima daquele bioma que vai ser preservado. O laudo vai dizer a quantidade de crédito que aquilo pode gerar, e aí por esse laudo se apura quanto vale aquele hectare. Por exemplo, nós trabalhamos com bastante caso no norte do Brasil, e um preço comum por hectare é de 8 a 10 mil a ser pago, né, pela preservação. E esse pagamento, ele também é negociado, isso é muito importante saber. Esse pagamento, ele faz parte justamente das condições comerciais, né? Ajusta-se um valor por aquela CPR, que pode ser pago anualmente, que pode ser pago... Por exemplo, a pergunta da Aida é muito linkado com isso. Uma CPR numa entrega de café, por exemplo, vai acontecer para 2, 3, 4 anos no máximo. Uma CPR verde tem duração de 20, 30 anos. Então, existe um valor daquela CPR, atribuído àquela CPR, e isso pode ser pago a depender da negociação. Então, ou de uma vez, logo na emissão, o que acontece com pouquíssima frequência, ou anualmente, então isso também varia. Pergunta excelente. Foi o Tiago Castro aí de Roraima, veio de longe. Muito obrigado, Tiago. Pergunta excelente. Pois é, doutor, você sabe que se pudesse, a gente ficava aqui a manhã inteira conversando, os assuntos não terminam, né? Mas aí eu vou combinar com você o seguinte, vamos pensar aí num próximo assunto para a gente tirar mais dúvidas do produtor, pode ser? Claro, com certeza. E aí a gente te convida mais uma vez para a gente estar sempre aqui trazendo esse debate e essa ajuda para o produtor, né? Para ele não deixar de fazer a consultoria jurídica dele, para não ter problema, né? Combinado. Tá certo, então muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. E é isso aí, o Balanço no Campo continua. Vamos falar da nova diretoria do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Ricardo Schneider assumiu a presidência e Arquimedes Colli Neto a vice-presidência da entidade. O Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais realizou a Assembleia Geral Ordinária e definiu a nova diretoria da entidade. O evento foi realizado em Varginha, sul de Minas, e reuniu representantes das empresas associadas, lideranças políticas e órgãos da cidade. É uma honra muito grande assumir a presidência dessa associação. E os desafios são grandes, mas a gente pega uma estrutura muito madura, muito sólida, muito representativa. E a gente sabe que a diretoria sabe que a gente vai poder contar com todo o setor para os desafios que se apresentarem. A gente tem agendas de ESG, sustentabilidade cada vez mais importantes, cada vez mais determinantes para a tomada de decisão dos importadores. E o Brasil tem plenas condições de responder à altura, como vem respondendo, e a gente tem que participar e ajudar nesse processo de transição de um mercado um pouco menos regulamentado para um mercado com exigências um pouco mais estruturadas. Mas isso é só questão de trabalhar mesmo, não tem muita dificuldade não. O novo presidente é gerente da empresa Tristão Companhia de Comércio Exterior em Varginha e atuou como vice-presidente no mandato anterior. Eu voltei a Varginha tem uns 9 anos, foi em 2013. Morei em Varginha um bom tempo, eu cresci aqui, mas na Tristão eu fui trabalhar na matriz, fiquei 15 anos lá. E aí eu estou aqui em Varginha há 9 anos e tem mais ou menos uns 6 anos que eu estou envolvido com os trabalhos do centro. Já fui o diretor financeiro por 2 mandatos e nesse último que se encerrou eu atuei como vice-presidente, já pensando nessa sucessão que vinha sendo falada. Arquimedes Colli Neto, que esteve à frente da entidade por 15 anos, assume a vice-presidência. 15 anos, né, dedicado ao setor. Acho que foi muito tempo, né? Passou rápido, mas foi muito tempo.
focado em prol da cafeicultura, focado em destacar a nossa cidade, a nossa Minas Gerais, focado em estabelecer metas para que a gente pudesse se destacar cada vez mais no nosso produto, né? Esse foi o grande objetivo nosso. Para o vice-presidente, falar de café exige, antes de tudo, muito respeito com toda a cadeia produtiva do grão. Eu acho que a gente conseguiu fazer com que Varginha se tornasse a maior cidade de comercialização de café do Brasil. Foi um trabalho árduo do centro, de todos nós. Foi muito difícil no começo dar entrevista, falar da nossa cidade. Muito novo tudo isso, né? A gente não estava muito acostumado com esse tipo de coisa. Então a gente procurou muito ser bastante ponderado nas entrevistas, sempre falando realmente a verdade daquilo que estava acontecendo e nunca tentar adivinhar o amanhã. Sempre falar de fatos, né? Fatos a gente pode falar. E de boatos não. Então a gente trabalhou muito nesse sentido para contribuir com que a nossa cidade realmente ela fosse se destacando em café. E o atual presidente já está preparado para encarar todos os desafios do setor. A gente pensa em trabalhar essa gestão buscando sempre se aproximar mais de todos os entes da cadeia. Nós temos os produtores aqui, que são representados pelas cooperativas aqui dentro do centro, temos a associação de produtores, nós temos todos os elementos aqui representados, temos os corretores, as transportadoras, os comerciantes pequenos, grandes, exportadores, as multinacionais participam com a gente e a gente quer ser um facilitador de contato, a gente tem uma atuação como representante da classe em vários pleitos, em vários problemas que ocorrem. E a gente quer ser provocado, ser demandado, mas vai também provocar a cadeia e vai buscar promover eventos que ajudem a difundir os conhecimentos necessários para esse novo mercado. Emocionado, Arquimedes deixou sua marca ao longo dos anos. É o olhar sobre o chamado ouro verde que fez o produto ser mais valorizado. Eu agradeço todos aqueles que me apoiaram durante esses 15 anos frente ao Centro de Comércio de Café. Espero que as minhas entrevistas tenham colaborado com alguém, de alguma maneira. Se serviu para 20 ou 30 ou 40% das pessoas que me escutaram, eu já fico feliz, né? E acredito que eu tenha dado o melhor de mim com relação às informações, é o que eu poderia fazer. E tentei o máximo realmente valorizar o nosso produto, independente de produtor, exportador, armazém, independente do corretor, independente de qual o setor que ele esteja trabalhando. Mas eu olhei realmente o café como um todo, sem distinguir setor A, B ou C. Esse eu acho que foi o meu foco e tentar passar boas informações, que a boa informação ela é melhor do que tudo. O agronegócio mineiro já representa 22,6% do produto interno bruto do estado. Segundo a Secretaria de Agricultura de Minas, a safra de café deve crescer 25% neste ano. Neste ano, Minas Gerais deve produzir 27 milhões e 500 mil sacas de café entre arábica e conilon, com crescimento de 25% na comparação com a safra anterior, de acordo com a Conab. O leite ocupa ao lado do café uma posição de destaque. O estado é a principal bacia leiteira do país, com produção anual de 9 bilhões e 600 milhões de litros, representando 27,2% do volume nacional. Minas também lidera o ranking nacional na produção de batata inglesa, alho, ervilha, carvão vegetal e no rebanho de equinos. Está ainda entre os principais produtores de abacate, laranja, limão, tangerina, cana-de-açúcar, banana, tilápia e ovos. Para a atual safra, a previsão é de recorde na produção mineira de grãos. Segundo a Conab, o estado deve alcançar 18 milhões e 500 mil toneladas, um crescimento de 10% na comparação com o ciclo passado.
A área cultivada deve chegar a 4.300.000 hectares, crescimento de 4,9%. Já a produtividade pode alcançar 4.333 quilos por hectare, o que representa uma alta de aproximadamente 5%. Soja e milho juntos respondem por 91,3% da produção mineira de grãos. E não são apenas as commodities que têm se destacado no setor agro de Minas Gerais. Costumo dizer que nada resiste ao trabalho e os resultados estão aí. Nossos queijos estão sendo cada vez mais reconhecidos, premiados e em todo o mundo nós temos o queijo mineiro. Somos o maior produtor de café arábica, estamos no topo da produção brasileira de leite, batata, alho e ervilha e entre os principais estados produtores de abacate, cana-de-açúcar, laranja, ovos, banana, tilápia e limão. O desempenho alcançado pelo envio dos produtos mineiros para o mercado externo também foi destacado. Nossas exportações batem recordes consecutivos e já começamos o ano com mais um resultado excepcional. Quase $1 bilhão exportados no mês de janeiro, um aumento de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2022. Crescimento, diversidade e qualidade de produção. Essas conquistas são resultados da persistência, dedicação e investimento dos produtores rurais de Minas. A vida pede tranquilidade, por isso garanta a melhor proteção para a sua família, fazendo um seguro completo no Sicoob Credivar. São diversas modalidades que se encaixam às suas necessidades e com parcelas que cabem no seu bolso. Uma troca de olhares, uma de alianças e outra de endereços. Assim como essa história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro. Os dias eram leves, as noites mágicas, cheias de afeto, de história e de música. Até que, de repente, Antônio partiu. Deixou em silêncio seu violão, uma saudade sem tamanho. E uma certeza: Rosa, Ana e Pedro sempre estariam protegidos, seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. E em comemoração ao Dia da Mulher, o Sicoob realiza a Semana da Proteção, de 6 a 12 de março. Contrate o seguro de vida mulher, seguro de vida individual, seguro de vida simples ou seguro de vida mais e concorra a prêmios incríveis. Não perca esta oportunidade. Serão sorteados 14 vales poupança no valor de R$5.000 cada. Procure a agência Sicoob Credivar e saiba mais. Seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. E vamos acompanhar a previsão do tempo para esta semana em Minas Gerais. Será que esse calorão continua? A semana começa aí com a presença de uma grande massa de ar quente atuando no estado, dificultando a chegada das frentes frias vindas do sul do Brasil. Mas o calor combinado com a alta umidade poderá organizar pancadas de chuvas, principalmente na segunda, terça e na quarta, nas regiões do Triângulo Alto Paranaíba, Oeste e Sul de Minas. Nas demais regiões não há previsão de chuvas nos próximos dias. Essa tende a ser uma tendência muito grande para essa primeira quinzena do mês de março. Agora, olha só que notícia boa! O queijo Minas Artesanal da Canastra foi eleito o 12º melhor queijo do mundo. Pelo segundo ano consecutivo, o queijo Minas Artesanal produzido na região da Serra da Canastra figurou entre os 50 melhores do mundo, no ranking do site americano Taste Atlas. A iguaria mineira conquistou o 12º lugar, à frente de exemplares famosos internacionalmente, como o italiano Mozzarella e o suíço Gruyère. Em 2023, o Taste Atlas, que é uma plataforma internacional que reconhece os queijos mais apreciados pelos consumidores no mundo, ranqueou o queijo Minas Artesanal da região da Canastra entre os 50 melhores queijos do mundo.
Para nós isso é motivo de grande orgulho e queremos aqui parabenizar aos produtores e a todos os envolvidos na cadeia. A gente sabe que o queijo Minas Artesanal da Canastra é um queijo que já era muito reconhecido e valorizado pelo povo mineiro, mas que agora cada vez mais vem conquistando os paladares de consumidores e mercados não só de dentro do Brasil, como de fora do Brasil. Atualmente podem ser comercializados como queijo Minas Artesanal da Canastra os queijos elaborados em 8 municípios: Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piuí, São João Batista do Glória, São Roque de Minas, Tapiraí e Vargem Bonita, que cumprem as normas da indicação geográfica. De acordo com o diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, a valorização do queijo Minas artesanal é sempre motivo de comemoração. Para a SEAPA, a promoção dos queijos artesanais mineiros é um trabalho fundamental e da maior importância. Estamos reconhecendo as regiões tradicionalmente produtoras dos nossos queijos artesanais, resgatando queijos historicamente produzidos que não tiveram o reconhecimento legal necessário ao longo dos últimos anos, e estamos com todo o empenho, todo o esforço para promover cada vez mais não apenas o queijo Minas artesanal, mas como todos os queijos artesanais produzidos em Minas Gerais e que certamente vão conquistar também o mercado consumidor de todo o planeta. O Sistema Estadual da Agricultura apoia o fortalecimento da cadeia produtiva de queijos em Minas Gerais por meio da assistência técnica oferecida pela Emater, pelo IMA e pela EPAMIG. Em dezembro de 2022, o setor celebrou ainda o reconhecimento de forma inédita no Brasil do queijo Minas artesanal na variedade de casca florida. O próximo passo é a regulamentação das normas aplicadas à produção e à comercialização deste queijo pelo IMA. Estou aqui com um queijo mofado, que no passado era considerado impróprio para o consumo, muita gente jogava fora e não tinha praticamente nenhum valor comercial. E com o trabalho que a Secretaria de Agricultura e Pecuária, através do IMA, tem feito, nós já provamos que esse queijo, que agora passa a se chamar queijo de casca florida, é um queijo que não oferece nenhum perigo à saúde humana, que é até melhor do que muitos queijos produzidos na Europa que têm esse mesmo tipo de fungo. Então, o que nós queremos fazer é tornar esse produto conhecido não só em todo o Brasil, como também internacionalmente. E o Balanço no Campo fica por aqui. Acompanhe nossas reportagens pelo site da Rede Mais e também pelas nossas redes sociais. Siga a gente, Facebook, YouTube, Instagram, @RedeMaisHD. Para você, um ótimo domingo, uma excelente semana. E tem Balanço no Campo de segunda a sexta e é claro que eu espero por você, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau!